O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que vai denunciar ao governo Trump eventuais irregularidades de autoridades do do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente tem tanto Supremo na cabeça, né? Durante as eleições presidenciais deste ano. Em entrevista ao colunista aqui do Grupo Metrópolis, Paulo Capelli, Eduardo disse que integrantes do TSE poderão sofrer sanções por parte dos Estados Unidos caso Washington as julgue necessárias. Abro aspas. Nós podemos fazer isso também em tempo real, através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real e a eleição brasileira vai ser muito dinâmica. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinentes e que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender e adotar as providências. Fecho aspas. Eduardo Bolsonaro disse que pretende levar as denúncias a representantes do governo Trump e também para parlamentares norte-americanos e a mídia internacional. E ontem o Departamento dos Estados Unidos, e a gente apresentou aqui inclusive, afirmou ter, aspas, sérias preocupações com decisões judiciais brasileiras que restringem a liberdade de expressão online e com supostas ações do governo brasileiro para suprimir críticos. Tá difícil hoje, hein? Ô, alemão, você tá escrevendo tudo errado? Não, brincadeira. O Pavinato faz essa brincadeira com você. Eu tô lendo errado mesmo. A declaração enviada ao Metrópolis foi feita em resposta a um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos que critica decisões de Alexandre de Moraes e determina a supressão de postagens e de contas em redes sociais. Do texto do Departamento do Estado americano, no entanto, não menciona Moraes. Não menciona Moraes, menciona diretamente o STF, mas o dono dessa medida, a caneta que assinou essas medidas à época, como a supressão do Rumble, a supressão do X, supressão de contas como a do Monark, entre outras, é do Alexandre de Moraes. Não tem como voltar atrás e dizer que isso não aconteceu. Agora começando com você, né, Douglas? Você não teve as suas redes cerceadas ou tiradas do ar, mas você com certeza, como eu, como o Holiday, como todo mundo que está nos assistindo hoje, sabe que tiveram inúmeras que foram banidas e não tiveram sequer o direito à defesa. Exatamente, Caivano, e não apenas essa questão de inúmeras redes sociais que foram banidas aqui, principalmente durante o período eleitoral, mas também porque a censura ela correu solta dentro de um inquérito. Para quem não se lembra, nós tivemos aqui no Brasil, tivemos o inquérito das fake news, que já está o quê? Quantos anos tem esse inquérito? 7 anos de inquérito das fake news, que ele foi aberto justamente para você intimidar os desafetos políticos do Alexandre de Moraes, que ele abriu isso daí para perseguir mesmo, para abrir uma perseguição aberta a todas as pessoas que ousam criticar os deuses do Supremo Tribunal Federal. E eu também estou incluído nesse inquérito, né? Então, assim, é absolutamente perfeito que o Eduardo Bolsonaro trabalhe dentro dessa ponte de fazer denúncias com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil e levando isso afora. Por óbvio, você vai ver uma narrativa sendo levantada pela imprensa, já não foi levantado, né? E pelos desafetos políticos também de coação, porque o Eduardo ele está trabalhando com coação. Não, coação, meu parceiro, é justamente o que estão fazendo com a gente. Coação é justamente aquilo que eles fazem com os bolsonaristas todo santo dia, quando falam, se você falar um A, a gente tira a sua rede social. Se você falar um B, a gente te multa com não sei quantos milhões. Aí, se você falar um C, a gente manda a Polícia Federal ir lá na sua casa fazer busca e apreensão. Falou D, é prisão. Isso é coação. É justamente isso que o Estado brasileiro faz com as pessoas que ousam desafiar o sistema. O que o Eduardo está fazendo é levar para fora do Brasil os abusos cometidos contra os direitos humanos, principalmente o direito à liberdade de expressão, que acontece em território nacional. E isso, Caivano, teve um destaque, graças a Deus, nos Estados Unidos, nesses últimos dias, com a participação do Flávio Bolsonaro no CIPEC. Sim, no CIPEC, porque exatamente. A participação do Flávio Bolsonaro reacendeu nos Estados Unidos um farol, a gente está aqui, dentro de um governo que tem fortes ligações com a China, um governo que permite forças militares de países não democráticos atracando aqui em território nacional, um governo que tem contatos com ditaduras e ama essas ditaduras, é amante dessas ditaduras, não tem o menor problema de se relacionar com essas ditaduras, porém, nós temos uma pessoa que pode e que tem se apresentado nos últimos dias como uma oportunidade de você sair desse lamaçal que o Brasil está hoje. Então, eu vejo que os Estados Unidos hoje, eles trabalham justamente para ter uma América, e quando eu falo América, eu não estou falando
falando só dos Estados Unidos, falando do continente americano inteiro, fora dessas questões envolvendo uma ditadura, e o Brasil é um foco importante. Olha, o tamanho do nosso país, é um Brasil continental, entendeu? O Brasil é um país continental. Então, eu não vejo como os Estados Unidos ficarem 101% de fora do que está acontecendo, e eu não estou dizendo que eles vão intervir politicamente na nossa política interna, não. Mas vão trabalhar, sim, para que os direitos humanos sejam defendidos no Brasil. Porque a gente está falando de um Estado que tem todo o aparato necessário para calar as vozes dos seus dissidentes, e é justamente isso que tem acontecido no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. A verdade é exatamente essa. E foi interessante você falar do Flávio, porque... aconteceu um milagre essa semana também. Nós estamos na Semana Santa. O Paulo Figueiredo, que todo mundo conhece, obviamente, ele voltou a ser tratado como jornalista pela imprensa. Não é mais tratado como blogueiro. Agora ele voltou a ser tratado como jornalista, porque foi ele que revelou esse documento que a gente acaba de falar do Departamento de Justiça americano, né, que inclusive houve uma investigação paralela, não só do Departamento de Estado, mas do Departamento de Justiça e um equivalente da nossa CCJ, né? uma espécie de comissão de justiça do Congresso americano. E aí, ao revelar, ele também revelou hoje no programa dele, Holliday, que o Eduardo Bolsonaro, que muito provavelmente não vai poder concorrer a nenhum cargo público por estar lá, ele foi... cerceado, né, por conta de coação no curso do processo, mas ninguém sabe que processo é esse. Era equivalente ao processo do pai dele, mas que aí abriu-se um outro processo para que ele pudesse ser, obviamente, processado, né? Você precisa de um processo para ser processado, e aí ele percebeu que iria ser preso e foi para os Estados Unidos, como ele mesmo disse hoje, exilado, né? Ele prestou essa entrevista ao Paulo Capelli e usou esse termo: eu estou exilado, eu não tenho salário, mais como deputado, eu não tenho salário como policial federal, que ele é, e que está sofrendo um PAD, um processo administrativo, a pedido do Alexandre de Moraes, que inclusive vazou todos os dados do Eduardo Bolsonaro. Todos. Os dados de faltas da Polícia Federal, os dados de faltas do Congresso Nacional, dados sigilosos como nome, documento, etc. Tudo para se vingar de Eduardo Bolsonaro, que na visão de Alexandre de Moraes, muito provavelmente é quem ordenou, né, a Magnitsky contra Alexandre. Mas nessa condição, o Eduardo tem feito, como disse o Douglas, um grande trabalho, a meu ver, mostrando para o mundo o que está acontecendo aqui.